Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de hardware. Exatamente o curso de hardware, aula 5. O que vai ser falado nessa aula? Eu vou falar muito sobre processadores. Então vocês vão aprender a estar comparando um processador. Vocês vão estar entendendo agora as diferenças de repente de um Celeron, de um Core 3, de um Core 5, ok? Vão entender um pouco mais sobre geração, do que eu falo, né, sempre, ó, geração é sempre bom pegar uma geração mais nova, ok? Essa aula aqui, eu gostaria de fazer uma aula completa, porém, eu preciso separá-la em duas partes. Então, nessa aula vocês vão aprender isso que eu falei agora, e na segunda aula, posteriormente a esta, né, que será a sexta aula do curso de hardware, eu vou falar sobre as siglas dos processadores. Essa aula está bem interessante, né? Na verdade, eu estou fazendo essa abertura aqui depois de eu já ter gravado, né? Eu tive que mudar o título, na verdade, mas é uma aula bem interessante, vocês vão conseguir entender, de repente, mas o que é melhor para mim, um Core 5, um Core 3, um Core 7, qual que é a diferença entre eles, né? O Celeron. Então, nessa aula aqui eu venho para desmitificar, sei lá se existe essa palavra, né, para tirar essas dúvidas de vocês aí sobre os processadores, ok? Espero que vocês gostem muito dessa aula, que eu preparei muito ela para vocês, mas pessoal, de verdade, por favor, me dê o feedback depois do que vocês acharam. E antes de iniciarmos esse vídeo, eu peço muito a sua ajuda para que esse meu vídeo chegue ao maior número de pessoas. Eu preciso que você curta esse vídeo, né? Comente dizendo o que você achou. Fique à vontade também para tirar as suas dúvidas e também, caso ainda não é inscrito, se inscrever no meu canal, especialista em TI. Bom, pessoal, vamos iniciar o vídeo então. Muito antigamente, né, no começo das criações dos processadores, a gente podia comparar a velocidade de um processador com o outro apenas pela frequência de operação. Tinha algumas coisas a mais, sim, que eu vou explicar, mas vamos falar primeiro disso e depois a gente vai continuando. Então, a menor unidade de medida, né, que, igual vocês viram lá do megabytes, gigabytes, também existem do hertz. Então, a menor unidade de medida, 1 Hz, igual, né, eu falo que é 1 Hz, depois 1000 Hz é igual a 1 kHz, 1000 kHz é igual a 1 MHz e 1000 MHz é igual a 1 GHz. Como a gente ainda não avançou ao ponto de chegar no terahertz, né, então não vou falar dele, né, não tem nem porquê de falar. É claro que na parte de armazenamento a gente tem, né, 1 terabyte, 2, não sei o quê, mas falando em gigahertz, né, desconheço aí qualquer equipamento, pelo menos para uso convencional, até de servidores aí de empresas, no caso, que tenha passado de 10 GHz, ok? Desconheço. Então, e vocês vão entender o porquê disso, porquê que não avançou tanto. Encontrei uma melhor maneira de explicar. Como eu falei, ó, o que engloba um processador? Você tem a frequência de operação, que é que vocês viram lá, né, de alguns exemplos que eu, né, citei. Vamos colocar aqui um exemplo lá, vamos colocar que ele é 2 GHz. Mas como eu falei, isso aqui é o de menos, ok? Vocês só podem comparar um processador, se ele vai ser mais rápido que o outro pelo gigahertz, se ele é exatamente o mesmo modelo, certo? Por exemplo, ele é um Core 5 de 10ª geração, aí ele tem a sigla U, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre isso, ele tem a sigla U, e o outro também. Então, são a mesma geração, é o mesmo processador, ok? Aí, tipo, um tem 2 GHz, outro tem 2.2, aí o de 2.2 vai ser mais rápido. Agora, se tiver uma sigla diferente, aí já muda toda a história, certo? Memória cache, isso aqui antigamente era o que eu mais via. Eu olhava a memória cache e falei, nossa, né? Quanto mais memória cache, antigamente o processador era mais rápido. Isso eu estou falando na época do Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, K6-2 que concorria, né? Que era da AMD que concorria com o Pentium 2. Então os processadores vinham com uma memória cache maior. Isso fazia eles conseguirem ser mais rápidos, né? Só que de qualquer forma eles foram evoluindo, né, a velocidade. Por exemplo, antigamente era, né, megahertz, aí subiu para gigahertz, como vocês viram, 3 gigahertz. Só que eles começaram a ver que o processador estava esquentando demais. Você já deve ter visto essas histórias de, você esquentava muito, né? Então eles começaram a fazer algumas tecnologias, que eu vou falar sobre isso, e, e sobre núcleos também. O que é núcleos? É como se colocasse ali dentro de um processador vários núcleos, né? Como se fossem vários processadores dentro de um. Então, por isso que vocês veem, por exemplo, dual core, ok? Então lá, é como se fossem dois processadores em um.
tá? Quad-core, né, 4 processadores em um, mas um dual-core vai ser mais rápido que um single-core, que é de um núcleo? Não, ok? É isso que eu quero que vocês entendam, vocês só podem comparar justamente quando é o mesmo processador, mais ou menos, né? É como eu já falei, né, em outros vídeos meus sobre os processadores, né? Você tem, por exemplo, vamos lá, o Atom da Intel, que é o mais barato, né? Ele é lento, ok? Aí depois vem o Celeron, certo? Aí depois vem o Pentium, tem até o Pentium Gold também depois, né? Aí depois vem o i3, né? O Core i3, opa, Core i5, Core i7, tem outros também, mas não quero falar sobre isso. Pelo menos não nessa aula. Aí vocês têm, né, os concorrentes, que é da AMD, no caso o Ryzen 3, o Core i5 tem o Ryzen 5, né, opa, bem fácil de entender, e o Ryzen 7. Só que todos têm geração, né, como eu já expliquei em diversos vídeos, né, vocês, como que eu faço para ver geração? Quando vocês veem lá, por exemplo, ó, Core i3, 7100, significa que é de sétima geração. Ah, 10.110, décima geração. Entendeu? Então, quanto maior a geração, é o que eu recomendo, pegar sempre mais novo e vocês vão conseguir entender mais o porquê. Por que disso, né? Porque quanto mais novo estiver, maior vai ser as tecnologias que ele tem, né? Mais tecnologias novas vai ter e com isso ele consegue ser mais rápido. Voltando lá. Então, falando do processador aqui, ele tem memória cache, vamos colocar um aqui, ó, uns 6 megas de memória cache. Núcleos, como já expliquei para vocês, são os quantos processadores tem dentro, né? Então a gente tem quad-core, né? Não sei o que, enfim. E muitas vezes vocês veem, por exemplo, assim, um Core 5 para um Core 7, dependendo da geração, a diferença entre eles é porque vai ter mais núcleos, certo? Só que uma coisa que vocês precisam entender também é que quem ativa esses núcleos são os programas em si. Então não quer dizer que todo programa que você vai utilizar todos os recursos que tem no processador, assim como vai utilizar todas as tecnologias que ele tem. Portanto, é por isso que eu falo muito, para quem quer home office e fica querendo comprar o Core 7, eu acho, né, acho não, é uma tremenda besteira, porque não vai usar o recurso dele. A pessoa fala assim, ah, mas vai demorar mais para ficar defasado. Não vai ter diferença para os 5 da mesma geração, ok? É muito difícil, tá, ter alguma diferença. Porque, como eu falei, não vai estar utilizando todos os recursos ali necessários. Então, independente de você tiver um i5 para o i7, com o passar dos anos, não vai ter diferença também, entendeu? Então, quando que eu vou usar um Core i7? Olha, você vai, de repente, trabalhar com renderização de imagem, alguma coisa, sei lá, um AutoCAD, você vai fazer edições de vídeos, aí sim ele vai ter que colocar todos aqueles núcleos para trabalhar, né? Aí sim é interessante. Agora, e já lembrando que o Core 5 é muito rápido, muito forte, certo? É muito difícil eu ver, falar assim, não, pega um i7 para ser melhor. O i5 já é ótimo, é muito forte, certo? Então, por favor, parem de querer um i7 para home office, porque não, você vai estar gastando dinheiro a mais e não vai usufruir de recursos que ele tem, ok? Ah, quero gastar mais, tudo bem, dinheiro é seu, mas não faz diferença, né? Eu vou dar alguns exemplos depois, né? A gente pega depois uns notebooks aí, vocês vão conseguir ver isso que eu falo. E o que que são essas threads? As threads, em grosso modo, né, em grosso modo, é como se fosse que cada núcleo, quantas tarefas cada núcleo pode executar ao mesmo tempo. Só que o processador é muito rápido, então não fique imaginando que, por exemplo, ele vai executar uma tarefa, vai esperar outra terminar e depois abrir outra. A velocidade dele é muito rápida. Então, por exemplo, abrir um Word, né, sei lá, vim aqui e abrir o Excel, ó, beleza? Abriu Excel, tal, sei lá quantas tarefas ele teve para abrir o Excel. A partir do momento que está aberto, ele não está executando as tarefas do Excel, ele vai fazendo as outras tarefas. Vou fechar de novo e abrir. O meu computador não dá para ter tanta noção de ele abrindo um programa mais rápido da segunda vez. Deixa eu ver se eu dou um exemplo aqui. Deixa eu abrir o Chrome. Abrir uma vez. O meu computador aqui ele é muito rápido. Se vocês pegarem o computador de vocês aí e abrir um programa, fechar e abrir de novo, vocês vão ver que na segunda vez ele abre muito mais rápido. Isso é uma das coisas que a memória cache faz. Entendeu? Então, isso é uma das coisas que a memória cache mais importa. Ela faz só isso? Não, ela faz diversas coisas.
Mas entendam que isso é um pouco da memória cache, é um assunto que eu queria trazer aqui. E a questão dos threads, como eu falei, a grosso modo, é a questão de quantas tarefas um processador pode fazer né, com cada núcleo. Tá? Então, sei lá, eu tenho 4 núcleos, tenho 2 threads em cada núcleo, enfim, ou 8 threads, né? Quantas. Então acaba sendo no conjunto todo, vocês têm que pensar no conjunto todo, ok? Não pensar assim, ah, ele tem mais memória cache, ele vai ser mais rápido, ou ele tem mais núcleos, ele vai ser mais rápido. Porque eu vou pegar aqui um exemplo de um processador, vou ver se eu consigo trazer aqui um Atom, um Core 3, um Core 5, Core 7. Vamos ver a diferença. Eu vou colocar um lado do outro, aí vocês vão ter uma noção melhor. Mas lembrando, né, que vocês vão ver agora falando sobre tecnologias. O que mais importa aqui, na minha opinião, hoje, é as tecnologias. Por que tecnologias? Vamos falar. Por exemplo, eu estava falando para vocês que quanto maior o gigahertz, maior a frequência de operação, portanto, o processador esquentava mais, certo? O que, que eles começaram a fazer? Começaram a separar por núcleos e vieram algumas tecnologias também para economizar, enfim, como até notebook, para economizar bateria, né? Para economizar energia, perdão, o correto falar. Só que eles fizeram de um jeito, de repente liga um turbo, enfim, o processador, pessoal, tem muitas tecnologias. É tecnologia como de resfriamento, refrigeramento, não sei. Tem tecnologia, por exemplo, de multimídia, né? Antigamente a gente falava, né, que tinha o Pentium MMX, foram criadas as tecnologias MMX. O que que é isso? Eram instruções no processador multimídia para ele rodar melhor os vídeos. Entenderam? Mas isso é muito antigo, isso aqui é mais de 20 anos atrás. É uns 20 anos atrás, mais ou menos. Então imagine como isso foi evoluindo. Então, quanto maior a geração do processador, mais tecnologias ele vai vir. Então, melhor ele vai estar para aquele uso adequado daquele momento. Entendeu? Então, por isso que não vejo tanta vantagem. O pessoal fala, ah, vou comprar um antigo lá, um processador de sexta geração. Eu estou vendo que a frequência de operação, os núcleos e os threads é quase a mesma coisa, memória cache, só que as tecnologias que ele vai ter da nova geração faz dele ser muito superior àquele da sexta. Entenderam? Então, como eu falei, é complexo sim falar disso, mas a dica é procurar sempre a geração mais nova. Ah, daí eu vou pegar uma geração anterior, tudo bem, né? Mas gerações muito antigas acaba não compensando. E não é só nessa questão de tecnologias e tudo mais, não é só o processador que, que vem mais rápido, ok? É também todo o conjunto. Vou dar um exemplo, quando vocês vêm ver, por exemplo, a memória RAM, vocês vê lá, DDR4, né? Só que daí lá a frequência de operação dela está lá assim, 2133 MHz, né? Que seriam 2,1 GHz no caso. Ou está lá 2.400 MHz e está também 266 MHz, né? Isso é a velocidade da memória, né? A frequência de operação dela. O que, que isso significa? Significa que quando o processador for falar com a memória RAM, a frequência de operação que ele vai conversar é essa. Então, quanto maior a frequência de operação da memória, mais rápido vai ser a comunicação entre eles. Como vocês aprenderam na aula 3, que quando vai abrir um programa, ele joga na memória RAM, não foi isso que eu ensinei? Então imagine que quanto maior a velocidade da memória RAM, mais rápido vai ser a comunicação entre eles também. Então isso é uma das coisas mais interessantes de vocês pegarem de geração mais nova, vocês vão estar pegando, né, mais forte. Mas aí vocês falam assim, ah, tudo bem, eu vou pegar uma geração antiga e eu vou colocar uma memória de clock mais forte. Pode ser até que ele rode, ele ligue, ele funcione o seu notebook ou o seu computador. Porém, aquele processador, aquela placa-mãe em si, ela trabalha numa frequência de até tantos. Por exemplo, digamos que a placa-mãe funcione até, né, a comunicação do processador e placa-mãe funcione até 2.400 MHz. Aí você vai lá e coloca uma memória de 2.666. O que, que vai acontecer? Ele vai trabalhar em quanto? Em 266? Não, ele vai trabalhar em 2400. Você só vai ter gasto mais com a memória. Entenderam? Ah, eu tenho uma memória lá de 2400, coloquei uma de 2666. Pode ser que não seja compatível? Pode ser sim que não seja compatível. E se for compatível as duas funcionarem, qual a velocidade que elas vão trabalhar? Digamos que a placa-mãe suporte 2666. Se você coloca uma memória de cada, ele vai funcionar como? Ele sempre vai para o menor. Então, ambas vão funcionar em 2400. Não tem como um trabalhar em uma velocidade e outra em outra. Entenderam? Então, sempre ele baixa para o menor. Pessoal, que legal aqui, ó. Eu peguei dois exemplos, um Samsung Book E30, que é um Core 3 de
10ª geração, e peguei aqui um Lenovo S145, esse 10035G1, que é um Core i5 de 10ª geração. Se vocês forem ver, né, o clock dele, né, a frequência de operação desse daqui, ele é apenas de esse aqui é 1.2 GHz ou 1 GHz, uma coisa assim. Já esse Samsung Book E30, que é um Core i3, ele é aqui a frequência dele de 2.10 GHz. Eu peguei ambos aqui do exemplo do meu site, quem ainda não conhece, convido vocês para estar conhecendo, que é especialistaemti.com.br, e eu fui aqui em qual notebook comprar. Aí eu tenho um exemplo aqui na faixa azul, né, que eu separo, né, algumas pessoas já conhecem, né, meus vídeos, sabem o porquê disso. Mas enfim, aqui eu separei um Samsung Book E30, né, que é na faixa azul, e na faixa verde eu tenho aqui esse Lenovo que eu falei, ok? Mas por que que eu estou dando exemplo? Olha só, aparentemente uma pessoa que não assistiu esse vídeo, de repente vai olhar, né, não é que assistiu esse vídeo, tipo assim, uma pessoa leiga que não tem esse conhecimento, né, vai achar que o Core 3 ele vai ser mais rápido do que esse Core 5, simplesmente porque a frequência de operação do outro é maior. E não é assim que funciona. Eu não falei para vocês de tecnologia? Olha só, Core 3 aqui, ó. Olha o que eu falei. Agora vocês já conseguem entender memória cache e aqui a frequência de operação. Né? Com essa aula acho que ficou legal para vocês entenderem. Mas olha aqui a arquitetura da Intel, olha quanta coisa, essenciais. Ele fala a 10ª geração, ele fala ó, o segmento é mobile. Por que mobile? Ele vem aqui da sigla U, ok? Essa aula, se eu for explicar, se eu ficar focando em processador, porque eu preciso mostrar para vocês sobre a sigla também. Eu vou dividir essa aula em duas partes, então. Então, a próxima aula, eu vou falar sobre essas siglas do processador. Aí vocês vão entender melhor ainda o porquê que um computador ele acaba tendo um desempenho maior do que um notebook. Ou então, por exemplo, que um notebook gamer acaba sendo muito mais forte do que um processador convencional de um notebook, ok? Então, estarei separando essa aula em duas partes, né? Vocês vão ver, provavelmente na próxima aula de hardware, a questão das letras dos processadores. Tá? Mas voltando aqui, ó, daí ele vai tendo, ó, número de núcleos, 2, número de threads, 4, frequência baseada no processador, frequência de turbo, que eu falei para vocês, que querendo ou não é uma tecnologia também, ó, memória cache, aí tem muitas outras coisas, tá vendo? Muita coisa que eu não citei, porque se eu ficar falando aqui vai ficar, né? Vamos ficar aqui até amanhã e acho que ninguém vai crescer esse vídeo, né? Enfim, daí vai mais, ó, especificações da memória que ele suporta, tá vendo? Ó? E outras coisas. Aqui que ele vem com um processador gráfico acoplado no processador também, entendeu? Que fala, ó, gráficos Ultra HD, né? Do UHD. É Ultra HD? Acho que é Ultra HD, não tenho certeza. Mas enfim, o UHD da Intel, né? Como se fosse um processador gráfico ali dentro do próprio processador. É alguma outras das coisas também que vem, certo? Mas eu quero falar disso na próxima aula. Outras coisas que vem, olha só, daí vem aqui, ó, sockets suportados, né? Acho que isso aqui deve ser temperatura máxima, não tenho certeza. E aqui vem que eu falei para vocês que a tecnologias é o que mais importa. Olha quantas tecnologias. Se vocês pesquisarem, cada um dessas aqui tem um significado e isso traz um maior desempenho, uma refrigeração, né, resfriamento do processador e muitas outras coisas, ok? Tem muita coisa de tecnologia. Outras coisas aqui, questão de segurança também. Então, o processador ele é muito complexo, mas eu espero que dessa aula que vocês estão vendo conseguiu, de alguma forma, ficar uma coisa mais fácil de vocês entenderem. Vamos aqui para o Core 5. Olha só, ele é o G1, só que ele é mobile. Ele tem, como eu falei, uma frequência menor. Olha só, ele tem 4 núcleos, 8 threads. Tá vendo que legal? Ó, memória cache é maior, 6 megas. Aí vocês já conseguem entender um pouco da diferença, né? Totals. Olha só, reparem aqui que o clock é maior, ó, da memória, tá vendo? Que ele aceita. Então, com isso, ele acaba tendo uma velocidade maior também. Que mais? Tecnologias, ó, são muitas tecnologias, tá? Ó, essas aqui são as instruções que eu falei para vocês, ó, SSE, tá vendo? Antigamente elas eram as tecnologias MMX, as instruções MMX, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui de um Celeron e um i7, né? Só para vocês verem e já finaliza essa aula. Bom, vamos lá para finalizar a aula. Aqui eu peguei um Celeron, né? Esse Celeron aqui é o do Samsung Book E20, ok? Ó, 2 MB de cache,
velocidade do clock dele 1,90 GHz. Mesma coisa, ó, ele tem aqui falando sobre ele, processador mobile, ó, 2 núcleos, 2 threads, ó, memória cache, enfim. Tecnologia também aqui, ó, gráficos UHD e tudo mais, tem algumas tecnologias também, e etc. E o i7 vem aqui, ó, 4 núcleos, 8 threads, se eu não me engano é igual ao do i5 que eu mostrei para vocês agora, né. Aí de repente você fala assim: "Ah, mas foge um pouco do que você falou ali do i7 não usar tanto recurso quanto o i5, não sei o quê". Pessoal, tem muita coisa, além de tudo isso que eu falei. Outra coisa também, isso questão de threads e núcleos, dependendo da geração, às vezes ele do i5 e do i7 pode ser que esteja igual, de outra geração já muda um pouco. Então, cada geração ele traz do i5 para o i7, assim como para o i3, ele traz algumas diferenças, ok? Então, não é assim tão simples comparar os processadores. Mas, como eu falei, o Core i5 sim, o Core 3 e o Core 5 são processadores muito fortes, o Core 5 já é muito forte. Então, volto a falar, não vejo necessidade para uso home office do i7, como falo sempre, né. Espero ter trazido para vocês aqui uma aula diferente, né. Eu sei que foi um pouco longo, mas é um assunto muito interessante. Como eu falei, na próxima aula eu devo começar a falar das siglas, né, que é uma aula bem interessante também. Eu peço, por favor, que vocês me deem um feedback se vocês conseguiram entender o que vocês acharam dessa aula. Isso é muito importante para mim, ok? Então, pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui, muito obrigado realmente a todos. Um abraço e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Até mais.